Viagem na CBN, com Edson Rui. Ei, Edson, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Edson, você sabe que os efeitos climáticos estão interferindo até no nosso passeio, né? Nossa viagem de avião. Como sei. Não é? E aí, assim, tem dados preocupantes, né? De que a gente vai enfrentar cada vez mais turbulências. Pois é, Fernanda. Me diz uma coisa. Você é do time que dorme no avião ou do time que segura no braço da poltrona quando começa a turbulência? Fica assim, eu não consigo dormir, mas não é nem por causa da turbulência, não. É por causa daquele aperto das pernas. Eu sou muito grande, a minha perna não cabe ali. Então, vamos perguntar isso para os nossos ouvintes, qual time que eles são, viu? Porque Patrícia já balançou a cabeça de que não dorme. Não dorme também. Também não consigo dormir. Não, mas o detalhe é o seguinte, eu quero saber se vocês seguram no braço do avião quando começa a turbulência, assim, ó, de aquele meio pânico. Boa. Vamos perguntar para os nossos ouvintes aqui, ó, 992994297. Em caso de sacolejo dentro do avião, vocês fazem o quê, Sacolejo né? é ótimo. Não, a gente tem que combinar, porque quando começa a balançar, não tem jeito, todo mundo fica meio tenso. E quando você está comendo? Então, não tem jeito, isso é uma regra simples, mas na verdade existe um lugar dentro do avião onde a turbulência é menos sentido. A gente sente menos turbulência. E quase ninguém presta atenção nisso na hora de escolher o assento. Normalmente as pessoas, Fernando, escolhem o lugar para sentar pensando em janela ou corredor. Normalmente é isso. Mas raramente ninguém pensa onde vai balançar menos. E aí vamos combinar também outra coisa, né? Lá no fundão do avião vira praticamente um simulador de avião. Numa turbulência, a parte que mais balança e que vai balançar é o fundo do avião. Eu tô falando de simulador porque o simulador balança para um lado, balança para o outro, vai para frente, dá break. Lá atrás você sente não só a ondulação, mas você sente a vibração. Eu já peguei turbulência lá atrás e que o avião balançou e vibrou, tremeu. E aí o negócio fica mais complicado. Entendi. Então o fundão é o pior? Pior lugar. Então vamos pro melhor? Vamos. Perto das asas. Perto das asas do avião é o local onde a gente vai sentir menos. Ele fica, na verdade, no centro do avião. Então vamos pegar um brinquedo de criança, gangorra. Vai para um lado, vai para o outro. O centro ali onde está no meio é o que vai ficar menos inclinado, nem para um lado nem para o outro. Então é justamente próximo das asas é onde a gente vai encontrar maior estabilidade do avião. No fundão é onde vira a galera, é a geral. Lá vai, na verdade, balançar, vai vibrar e sacudir mais. E quem já sentou no fundo do avião sabe do que eu tô falando. O avião dá uma tremida, enfim, a gente tem a sensação, a gente sente, não é só a impressão, a gente sente mais vibração, mais balanço. Isso realmente acontece. Perfeito. Me conta um pouco aí das suas experiências com turbulência. Tem lugares que tem sempre turbulência? Ou é uma sorte? Tem sim. Nas regiões, por exemplo, sobrevoar os Himalaias, quem vai para a Ásia, sobrevoar os Andes, quem está indo para Santiago, está indo para aquela região ali de Mendoza, Bariloche, ali não tem jeito. Os estudos mostram, com certeza, que ali vai balançar. Por quê? Porque ali a gente tem correntes de ar muito potentes. E normalmente aí a tripulação, ela já avisa, o comandante avisa a tripulação, dentro de mais 5 minutos estaremos cruzando a Cordilheira dos Andes. Tripulação, dentro de mais alguns minutos estaremos cruzando a Cordilheira do Himalaia. Ele já prepara a tripulação, ele já manda apertar o cinto de segurança, porque ele sabe que vai ter alguma mexida, às vezes mais severa, às vezes menos severa. Mas isso é um fator normal. As correntes de ar em cima das cordilheiras, de um modo geral, vão balançar muito mais, vão fazer a gente sentir muito mais turbulência, tá? Entendi. Esse detalhe que você falou, Fernanda, é bem sério, porque os estudos ultimamente estão mostrando que
as turbulências estão crescendo, aumentando e vão subir ainda mais. Pois Tá? é, Isso que vão situação, ficar hein? comum, vão ficar comum nas vias, mas calma, isso não quer dizer que vai ter mais perigo, não. Não, O avião, o avião é feito para isso. Turbulência forte assusta, mas não derruba avião. O risco, Fernanda, aí maior é dentro da cabine. E aí a gente tem um cinto de segurança. Porque o problema não é a turbulência em si, aquele balançar que faz a gente sentir aquele frisinho na barriga. O problema é quando tem uma queda, quando ele perde altitude. E aí é o que chama de vácuo. E aí sim, quando ele tem essa perda de altitude, que ele vai cair, aí a gente tem um problema mais sério. Se você não tá amarrado, o avião desce, você fica e o avião bate literalmente na sua cabeça. isso. Então, esse é um problema de acidente. Normalmente, quando acontece, é esse tipo de acidente que ocorre. Lembra um avião da Air Europa que estava vindo de Madrid para o Uruguai, teve que fazer um pouso forçado em Natal, teve um senhor que parou dentro do bagageiro. Foi. O bagageiro abriu, ele voou lá dentro. Por quê? Porque o avião caiu na cabeça de quem estava sem cinto. Mas a turbulência não derruba avião. Isso está cientificamente provado. A gente não tem casos e relatos sobre isso. Tem dois tipos de turbulência e a gente tem que também separar. Eu acho que, para mim, as piores são as turbulências que são aquelas turbulências de tempo limpo, onde ocorre correntes de ar cruzadas. Então tá voando aquele céu de brigadeiro lindo, daqui a pouco o avião dá aquela sacudida e começa a sacudir, você não sabe se é defeito do avião, você não sabe se é lá de fora, porque lá fora tá um céu lindo, bonito. E aí, essa turbulência eu acho que a gente sente mais. Porque quando tem a outra turbulência, que é quando você entra numa zona que tem muitas nuvens, que tem um tempo fechado, você já se prepara emocionalmente. Você vê do lado de fora nuvens fechadas, você sabe que vai provavelmente balançar. E o comandante também já alerta, porque você já está de cinto afivelado, ele alerta e liga o serviço para você colocar o cinto e a tripulação avisa. Eu acho que assim, ninguém tem que tirar o cinto, né? Mesmo em momentos aí de tranquilidade, porque a turbulência ela pega todo mundo de surpresa, né? Há pouquíssimas minutos antes, né, de se entrar numa turbulência, quando ele avista ali uma nuvem mais densa, que ele vai avisar que Exatamente. apertem os cintos, né? A gente vai passar por uma área de turbulência. Os ouvintes, como você pediu, eles estão respondendo. E o Giovanni está me dizendo aqui no YouTube que ele dorme. Mas ele dorme não porque ele fica tranquilo, mas porque ele reage dessa forma em situações de estresse, dá sono. Olha que maravilha. Então ele é um caso especialíssimo, né? Olha que maravilha. Não é? Quando tem estresse, dorme. Olha que beleza. Não vê nada. Nem sente O Adalberto nada. estava aqui com o microfone fechado, eu vou pedir para ele repetir. Ele também dorme, né? Eu durmo, bom dia, Edson. Eu durmo tranquilamente, dia. Fernanda. Por exemplo, se eu faço, por exemplo, Edson, uma passagem, por exemplo, Vitória Rio, que é um voo tranquilo ali, rápido, 40 minutos, eu já tô entrando no avião, já tô dormindo, Fernanda. Então eu já baixo os olhos, já vou dormindo, não vejo nada, Edson. Eu acho que é uma estratégia ótima que eu utilizo assim. Quando eu vejo, já tô chegando já no meu destino. O Marcelo está dizendo que o problema de ficar na asa, Edson, é que você fica olhando aquelas paletas, abre, fecha. Mas aí tem que ter escolha, não tem jeito. Ou você ouve, mas aí é o seguinte, nós estamos falando de um voo um pouco mais longo. Essas paletas abrem e fecham aí normalmente quando está na decolagem e aterrissagem. E inclusive no período de turbulência também. Porque essas paletas que ele está falando aí, esses flaps, na verdade, são elas que ajudam a regular o avião, manter uma estabilidade de vento, quando tem muitos ventos para um lado ou para o outro, e elas ajudam a equacionar. Assim, o local para você evitar realmente mais turbulências são lugares próximos da asa, isso não tem dúvida nenhuma. Agora, eu já passei por algumas situações malucas, por exemplo, você vem às vezes num voo dormindo maravilhoso, daqui a pouco você pega uma queda de altitude brusca, um vácuo. Isso é uma loucura, porque uma vez eu estava num voo indo para os Estados Unidos, isso tem muito tempo, na época da Varig ainda. Fernanda, o avião teve que fazer um pouso em Bogotá, porque teve muita gente acidentada, inclusive o próprio comissário de bordo. Tava com um carrinho, o que acontece? O avião desceu,
Quando o carrinho desceu, caiu sobre a perna do comissário, quebrou e fratura exposta. Então, assim, esse tipo de coisa pode acontecer, por isso que eu falo, a turbulência, quando ela não está prevista, porque nenhum comandante consegue identificar uma corrente de vento ele vai entrar numa corrente de vento se ele tem um cenário limpo, os radares não conseguem ainda detectar muito isso. Conseguem detectar quando ele vê um tempo ruim à frente. Normalmente, os aviões hoje, eles desviam a rota. Então, estamos falando aí, por exemplo, de um voo longo. Vamos falar aqui cruzando o Atlântico. Quando chega na altura de Natal, que ele entra para o Atlântico e vai cair lá perto, vai chegar perto da África. Cair não, vai sobrevoar até chegar próximo da África, quando tem terra novamente. Nesse trecho, os radares conseguem detectar tempestades no caminho, eles conseguem desviar. Então eles desviam. Quando é uma região muito longa, eles passam, mas passam por uma parte mais tranquila e sensível dessa tempestade, por assim dizer. Então ele já manda apertar o cinto, balança, mas não balança tanto. É bem menos. Aqui os voos mais curtos, obviamente, todo mundo já fez isso, já passou por isso. Você pegar um voo, por exemplo, um voo curto, como o Adalberto falou, de não haver nem serviço de bordo, nem servir água. Por quê? O tempo todo está fechado, tem risco de turbulência e aí todo mundo de cinto afivelado e não tem serviço de bordo, tá? Agora tem umas dicas também, viu, Fernanda? Primeiro, para poder viajar melhor. Primeiro é escolher lugar perto das asas. Segundo, usar sempre o cinto mesmo quando está sentado e tranquilinho. A outra é evitar o estômago muito cheio. E uma que eu uso muito é olhar pela janela. Ajuda a reduzir o enjoo, tá? Então isso ajuda você a ter uma sensação melhor. Eu olho pela janela para toda hora, viu? Se tem nuvem, porque quando está sacudindo muito, eu quero saber se é tempestade ou se é vento. Porque quando é vento, eu fico mais tranquilo, apesar de que sacode mesmo. Uma vez eu vindo de Los Angeles para o Brasil, na época também da Varig, eu ouvi a asa ranger, ou seja, eram os flaps tentando se ajustar. E era uma turbulência que eles chamam de turbulência seca. Era vento, só vento mesmo. Então, assim, avião balança? Balança. E tem gente, Fernanda, que eu não sei você, mas tem gente que fica de olho nos comissários. Se eles estão com cara de pânico, a pessoa se desespera. Mas se eles estão com cara tranquilo, aí você fica levinho, enfim. Aí você acaba ficando tranquilo também. Não sei se você fica também de olho no comissariado para saber se eles estão em pânico ou não. Não, fico de boa. Gosto tão de viajar que eu fico de boa, querendo chegar logo. Eu vou te contar, vou te confessar, eu normalmente fico tranquilo, mas uma vez eu estava indo para Buenos Aires, era um voo da Gol, e a gente pegou uma turbulência severa, bem severa, era uma frente fria pesada que estava ali na altura do Rio Grande do Sul, do Uruguai, porque o voo estava muito tranquilo, até que passou de Porto Alegre, o negócio começou a sacudir. Eu não sei se o comissário era novo, estava começando a trabalhar, eu sei que o avião começou a sacudir e, por coincidência, eu estava sentado no último assento do avião, lá onde eu falei que balança mais. Gente, eu sei que o comissário, ele veio correndo, ele sentou na cadeira e falou assim: gente, eu não posso servir nada, porque o pessoal começou a falar, eu não posso servir nada, todo mundo senta e fica de cinto afivelado, porque nós estamos nessa área de turbulência. Isso ele já tinha avisado, a chefe de cabine já tinha avisado à frente. Eu sei que ele deu um ataque e ele mesmo, você via na expressão dele que ele estava em pânico, porque a turbulência foi severa, estava realmente atravessando uma área de forte turbulência. Mas aí o comandante avisou, pediu para todo mundo ficar sentado e a chefe de cabine também. Tá? Ela pediu para avisar. Edson, vou fechando aqui com os nossos ouvintes. O Antônio está me dizendo que ele quebrou um dente voltando da Argentina em 2014, de tanto nervoso por causa de uma turbulência, tá? Meu Deus do céu. O Oséias, ele disse que eu já peguei tanto vento de Guarulhos para Porto Alegre que o avião, ele pousou meio até que de lado, viu? Não era nem turbulência, era vento, tá? Então, essas que são às vezes que deixam a gente mais assustado. Tem um perfil aqui, antenista, dizendo que é o seguinte: o ouvido dói muito
Quando o ouvido dói muito em voos, o que você costuma fazer? Ele pediu uma dica sua aí, ó. Chupar chicletes, não só quando dói. Decolar, o problema que dói é nas decolagens e aterrissagens, por causa da diferença de altitude. Então, já decolar e aterrissar, chupando um chiclete, chupando uma bala, manter a boca o mais aberto possível. Marcelo está dizendo que o melhor lugar do avião é quando ele pousa, no chão, seguro. Fernanda, eu tenho um amigo que diz o seguinte: avião é o meio de transporte mais seguro que existe, no chão. Ele brinca comigo. Mas, enfim, eu acho assim que tem aí 3 situações que a gente tem que deixar para o nosso ouvinte, rapidinho. Escolher o lugar certo no avião muda totalmente a sua experiência de voo. É isso. E às vezes um detalhe simples faz toda a diferença. E no fim das contas, Fernanda, viajar bem também é saber viajar melhor. Então, escapulir da turbulência a gente não tem como. Eu vejo que as pessoas abaixam a cabeça, reza e não sei o quê. Papai do céu não vai se preocupar de tirar o vento da frente, tirar as nuvens para o seu avião passar. Ele vai passar, ele foi feito para isso. Perfeito. Ele é seguro, mas vai balançar, mas você pode balançar menos. Beijo, Edson, e até quinta que vem sem turbulências, tá? Tem turbulência. Hoje eu tô indo pra nossa Vitória. Tá chovendo aí, pra falar nisso? Não, tem sol, mas tem possibilidade de chuva nos próximos dias, tá? Tá bom. Boa Páscoa pra você e pros nossos ouvintes. Para você também, meu querido. Até lá. Até quinta.